É verdade, todos nós temos o direito de escolha, pois Deus nos fez com livre arbítrio para escolhermos entre o bem e o mal. E todos nós sabemos que o bem nos conduz à vida e o mal nos conduz à morte. Por isso assim está escrito: a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Jeremias 21, 8. Com toda a certeza, só existe dois caminhos, e ninguém consegue andar nos dois ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, há muita gente que fica com um pé cá e o outro lá, tentando ir em frente, mas não consegue. E isto acontece com muitas pessoas, por estar sendo forçada por alguém a andar por um caminho que seu coração não deseja. Por isso não devemos forçar ninguém a fazer ou a deixar de fazer, querendo que tudo aconteça do nosso jeito, pois coisa maravilhosa é cada um fazer o que agrada o seu próprio coração e viver a sua própria experiência dia após dia. Pois cada um de nós está aqui no planeta Terra tanto para aprender como para desaprender. E é vivendo que vamos aprendendo a caminhar no caminho que nos leva de volta ao Pai, caminho do verdadeiro amor. E em continuação, quero falar sobre uma terrível angústia, a qual passei por várias vezes. E todas as vezes que me ocorria esta angústia, parecia que eu ia morrer, pois, de repente, eu me sentia sem fôlego, sentindo uma sensação desconfortável de engasgamento. E isto me ocorreu comendo bolo, almoçando, tomando água, com a própria saliva e até mesmo quando um dia estava chorando. Ainda bem que não era algo constante, pois passava muitos dias e de repente tudo se repetia. A última vez, porém, que passei por esta angústia e desespero, eu estava comendo um pedaço de bolo no dia 30 de maio deste ano 2022, sendo num domingo à noite. E isto depois de ter levado minha irmã Rosimeire para sua casa após a reunião. E neste dia a angústia foi tão grande que eu já estava perdendo as minhas forças. E se não fosse o agir de Deus em meu favor, eu já não estaria mais aqui. E o mais incrível de tudo é que depois de passar pelas mesmas crises várias vezes, já na quarta vez, se não me falha a memória, eu abri a Bíblia e saiu para mim as seguintes palavras: de 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Jó 5:19. Eu, porém, acreditei que depois de passar 6 vezes por esta mesma angústia, este mal nunca mais me ocorreria. Acontece que nas minhas contas
já se completou 9 vezes, e espero que tenha sido a última, pois muito tenho sofrido com esta situação. E isto mostra que estas palavras acima não foram escritas da parte do verdadeiro Deus, mas da parte do próprio homem. Por isso não se cumpriu na minha vida. É verdade? Por isso devemos estar atentos e não acreditar em tudo o que a Bíblia diz, como se fosse o próprio Deus e Pai falando. Eu, porém, era uma mulher que acreditava cegamente na Bíblia. E o mais terrível é que eu não lia outro livro que não fosse a Bíblia, e nem ouvia uma pessoa sequer falando fora da Bíblia, pois, para mim, toda a verdade estava contida somente dentro dela. E assim eu ensinava os meus ouvintes a fazerem o mesmo. Me lembro que num certo dia, a irmã Isabel, vó do meu neto Gabriel, me enviou umas mensagens em PDF e eu nem sequer abri para ver do que se tratava, mas deletei todas do meu celular. E passado alguns dias, ela mandou de novo. E quando eu ia deletar, ouvi uma voz falando na minha consciência que eu deveria ouvir o que estava escrito, deixando a minha ignorância de lado. E a partir daquele exato momento, eu abri e comecei a ler. E daí mandei imprimir toda a mensagem em uma apostila. E li do começo ao fim, fazendo marcações com uma caneta, como eu faço também com a Bíblia. E o mais incrível é que dentro destas cartas contém grandes verdades que não tem como não vir do Todo-Poderoso Deus, a fonte criadora de todas as coisas. E assim como nestas cartas, como também em tantos outros livros e também na Bíblia, há muitas verdades que vêm do Criador, como também há muitas palavras ditas da parte do próprio homem. Por isso não devemos aceitar um e desprezar o outro, mas ouvir tudo o que está escrito. Mas nem tudo devemos reter para nós. E uma coisa eu vos digo, com toda a certeza, que Deus, a fonte criadora de todas as coisas, nunca disse e jamais dirá para alguém desprezar a Bíblia de maneira total e nem mesmo o Velho Testamento por completo. Muito pelo contrário, ele nos ensina a examinar as Escrituras, ouvindo tudo e retendo o que for para nossa edificação espiritual.